muito. Primeiro eu fiz uma enquete com vocês, perguntando quem achou que o presidente Bolsonaro foi bem e quem achou que o presidente Bolsonaro foi mal. E a enquete mostrou que 77% das pessoas acharam que o presidente Bolsonaro foi bem, estava indo bem, e 23% achavam que não, que ele não estava indo bem. Eu vou encerrar aqui a enquete agora nesse momento. Eu tenho que dizer com vocês que eu discordo da maioria. Eu acho que o presidente Bolsonaro, até que para o final do depoimento, foi melhor, mas de um modo geral eu achei que foi ruim. Não foi um desastre completo, talvez não queira ser hiperbólico aqui, mas foi ruim. No seguinte sentido, por quê? Vou dizer para vocês quais foram os grandes problemas desse depoimento, na minha opinião. Primeiro, achei o presidente pouco preparado nas respostas. Achei que ele poderia ter anotações mais claras e melhores. Ele abre ali num bom momento, dizendo, olha, a crença dele nas urnas eletrônicas foram colocadas à prova, e ele tinha a opção de ler ali Leonel Brizola, Gilmar Mendes, Simone Tebet, sei lá, até trouxe o Flávio Dino, e não me lembro quem foi o outro cara que ele trouxe, acho que foi o Lupe. Preciso até de um café. Mas a partir daí ele se perde completamente, vai para Itaipu, para obra de não sei aonde, completamente perdido, perde o fio da meada e perde o argumento. E aí ele faz uma coisa muito ruim, né, quando ele é questionado. Ele pede desculpa. E por que eu digo, né, mais do que o presidente perdendo o fio da meada, qual foi o grande problema desse depoimento? O problema foi a imagem que ele construiu. Como o presidente deveria ter chegado ali? Ele deveria ter chegado como alguém que está no Calvário. Pensa na imagem do Cristo sendo julgado pelo Sinédrio e depois pelo Pilatos. Né? Ele deveria estar ali como alguém que está sendo injustamente levado para o Calvário. Então, imagina se Cristo chamasse Pôncio Pilatos para ser vice-rei. Entendeu? É um negócio que não faz sentido. A imagem de Cristo pedindo desculpa, quase que como pedindo misericórdia ao Alexandre. Errado. Me desculpem. Por quê? Porque este julgamento é uma farsa. Para que serve essa participação? Para expor à nação, no momento único, o absurdo que está acontecendo nesse momento. Então, ele não precisaria ter partido para o desaforo. Volto a dizer, a imagem e a postura de Nosso Senhor Jesus Cristo diante do julgamento injusto é a melhor de todas que pode ser passada. Eu estou aqui sofrendo um calvário injusto. Eu vou sofrer, eu vou aguentar o que eu tenho que aguentar, mas eu não vou pedir desculpa, porque não há nada que eu tenha que pedir desculpa. Eu vou utilizar esse momento para expor o absurdo que está acontecendo e passar a imagem que o Brasil precisava e que o mundo precisava. No entanto, o presidente achou que era uma boa ideia dizer que pedir desculpa, dizer que ele realmente às vezes se equivoca, às vezes ele fala palavrão, dizer que em momento algum não houve isso. Deveria ter dito. Ele até não soube articular bem a ideia. Olha, nós tentamos todos os recursos possíveis, uma vez que eu vi que a justiça estava completamente aparelhada e que o senhor tinha dado um golpe de Estado, eu procurei uma maneira constitucional de reverter esse golpe de Estado, não tinha como. E poderia ter dito ao Alexandre que ele deu um golpe de Estado. No momento em que o Alexandre tivesse dado, olha, isso é um absurdo, bababá, eu falasse assim, olha só, senhor presidente, senhor relator, este é o problema do senhor estar ocupando a função de relator, que jamais poderia estar ocupando. Porque agora o senhor está, em vez de conduzindo a sessão, se defendendo do que eu acho que o senhor fez. E aí acabou o julgamento, checkmate, só ia dar isso no Brasil inteiro. No entanto, o presidente resolve dar ao algoz e ao carrasco dele a oportunidade de parecer humano, que é algo que ele não é. Por que Bolsonaro faz isso? Porque o Bolsonaro é uma pessoa legal e porque ele acredita
que ele vai conseguir a simpatia de alguém com piadas, porque na vida inteira dele ele é assim, ele lida com seres humanos e não está equipado, até hoje, para lidar com um psicopata, com um louco tirano. E aí ele apela à piada. Aí você fala assim, Paulo, o Eduardo até postou aqui, eu até discordei, para você ver como tem discordância bacana dentro da direita, né? O Eduardo postou aqui, a gente não vai ter aqui, mas eu vou ler aqui o que ele postou. Ele postou o seguinte, aí ele apagou. Ele tinha postado que só os apoiadores do presidente Bolsonaro não tinham entendido a piada que ele tinha feito, parecia o caso do Léo Lins, etc, etc. E aí eu disse o seguinte, comentei, todo mundo entendeu que era piada, só que a piada foi na hora e no lugar errado. Eu duvido que a família do Clezão tenha achado graça. Porque eu não achei. Eu não achei engraçado chamar o sujeito que destruiu a minha vida pessoal, que me impede de voltar para minha própria pátria, para ser vice. Não achei a menor graça. Perdoem. Aliás, digo até que é o seguinte, achei graça da ingenuidade do presidente Bolsonaro, do personagem que ele é, do como ele é tiozão. Mas da piada em si eu não achei a menor graça. Absolutamente não achei. E eu digo a vocês, e hoje não sabia que a gente ia ter Paulo Figueiredo Show exatamente na hora do depoimento do presidente, e amanhã a gente vai falar mais sobre isso no programa, mas até o julgamento, até o interrogatório do presidente Bolsonaro, todos os outros interrogatórios tinham sido maravilhosos, maravilhosos. No julgamento, no interrogatório do Mauro Cid, ele destruiu a tese de organização criminosa, ele destruiu a fase de execução, ele desassociou completamente o presidente, ele desassociou completamente o general Braga Neto, desassociou completamente o 8 de janeiro, me inocentou de forma categórica. Depois você teve hoje o depoimento, teve o depoimento do Anderson Torres, não foi grande coisa, o próprio depoimento do Ramagem, achei que foi bem mais ou menos, mas também não foi ruim. Hoje o do Almirante Garnier foi espetacular. O do general Heleno, o advogado dele tomou uma postura que eu achei inteligente. Acho que ontem, no depoimento do Mauro Cid, os advogados do presidente Bolsonaro poderiam ter perguntado determinadas coisas que teriam liquidado o julgamento, do ponto de vista de Tribunal da Opinião Pública, porque, volto a dizer, esse julgamento é uma farsa. O que importa? Importa o Tribunal da Opinião Pública. E é neste tribunal que toda a estratégia tem que ser feita. Eu transmiti uma opinião a eles, disse o seguinte, o presidente Bolsonaro deveria estar maquiado para parecer bem, posição de estadista, defendendo quem ele é, e em momento algum ele já abre com excelência. Essas puxações de saco são absolutamente desnecessárias. Senhor relator está ótimo. Excelente, não tem nada disso. Qual é a excelência de alguém? O Alexandre, qual é a excelência do pseudo-juiz? Não consigo entender. Não consigo entender. Realmente não consigo entender. A pergunta que poderia ter sido feita ao Coronel Mauro Cid. Coronel Mauro Cid, está sendo aqui dito o tempo inteiro o Ministério Público utiliza a palavra golpe. Eu quero fazer uma pergunta ao senhor. A palavra golpe foi utilizada pelo presidente em qualquer momento ou é uma invenção do Ministério Público? Ou da Polícia Federal? Eu tenho